né? Então, a gente passou hoje por 4 perguntas. A primeira foi, por que o cabelo não fica cheiroso após a escova, mesmo lavando bem os fios e o couro cabeludo? Respondi a segunda pergunta sobre quais cosméticos devo utilizar em cabelos afro. Terceira foi o que é dermatite seborreica e como tratá-la. E quarto, é necessário secar o cabelo antes da escovação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série hoje de suas perguntas, as possíveis respostas. É onde você deixa nos comentários, no conteúdo do Cabeleireiro Integrativo, as suas dúvidas e eu tento respondê-las. Hoje eu vou trabalhar 4 perguntas que a audiência fez, tá? Que são, primeira, por que o cabelo não fica cheiroso após a escova, mesmo lavando bem os fios e o couro cabeludo? A segunda pergunta é, quais os cosméticos eu devo utilizar em cabelos afro? Terceira pergunta, o que é dermatite seborreica e como tratá-la? E quarta pergunta é se é necessário secar o cabelo antes da escovação. Se você quer saber quais são as respostas para essas dúvidas, então fica comigo até o final. Meu nome é Luma Sakamoto, eu sou cabeleireira, sou tricologista, gestora, e eu ajudo profissionais e aspirantes a se tornarem cabeleireiros integrativos. Ou seja, são profissionais... o que é o cabeleireiro integrativo? É um profissional que pensa fora da caixa porque ele está olhando para o todo. Então, está olhando para tanto o aspecto de saúde quanto da estética. É um profissional que entende da tricologia, entende do cosmético, entende como fazer uma boa escovação para dar estética para cliente sem destruir o fio de cabelo. Então, o cabeleireiro integrativo é um profissional que leva em consideração esse todo, que olha para o cliente de uma forma mais abrangente, tá? O que tem a ver o mau cheiro, né? O mau cheiro após a escovação, mesmo quando a pessoa lava bem o fio de cabelo, lava bem o couro cabeludo. Quais são os cosméticos que eu recomendo para utilizar em cabelos afro? Vou falar sobre dermatite seborreica e como tratá-la e se é necessário secar o cabelo antes da escovação. Você que chegou agora, faz o seguinte, acabou de chegar aqui no vídeo do Cabeleireiro Integrativo. Curta, comenta, compartilha. Compartilhe o conteúdo, porque eu tenho certeza que se você trabalha com mais profissionais ou se você se formou com outras pessoas, você pode auxiliar, né, esses profissionais a terem mais entendimento sobre as situações que acontecem no cabeleireiro, no dia a dia do cabeleireiro, como, por exemplo, né, tem muita gente que fala assim, uma vez eu respondi isso em sala de aula, né, explicando, na época que eu dava aula de terapia capilar, sobre essa questão do mau cheiro do cabelo, né, depois que a pessoa faz a escova, né, então são perguntas bem legais, assim, que a audiência fez. A Ju que fez a seleção aí, tudo certinho. Obrigada, Ju, pelo suporte, pelo apoio. Então, são perguntas muito pertinentes aí do dia a dia que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Então, compartilha, comenta, dá um curtir aí para você mostrar para as redes que esse conteúdo é relevante e eles entregarem para mais pessoas, tá? Então, pelo menos uma vez por mês eu vou trazer esse quadro aqui de perguntas e respostas, tá? Porque, assim, né, eu gosto de dar respostas profundas, eu gosto de dar respostas bem completas. Então, tem todo um processo de preparação, né? Eu separo as perguntas, aí eu pego, sento, né, me debruço sobre a pergunta, penso nas possibilidades, na resposta. Espero que hoje seja formas de ajudar vocês, né, a lidarem melhor com essas dúvidas do dia a dia. E eu falo assim, né, que esse quadro chama Suas Perguntas Possíveis Respostas, porque quando a gente está no dia a dia do salão, tem tantas variáveis aí, né? Tem o humor da cliente, tem o cabelo, tem o tempo, tem, né, o clima, tem os produtos, são muitas as variáveis, né? Então, eu procuro dar uma resposta bem profunda, bem completa por conta disso, tá? Gente, eu quero que você também, se você tem dúvida sobre essa trajetória do lavatório e escovação, manda as suas dúvidas que eu vou tentar responder Eu quero que você entenda assim que quando a gente começa a atender, quando a gente começa a lidar com o cabelo, parece simples, né? Ontem mesmo conversando com a Ju,
Essa história de ser cabeleireiro parece simples. Eu costumo dizer que muitas pessoas falam assim, é só fazer assim com o cabelo, é só passar o produtinho. E só quem, né, quem não entende tão bem essa parte da tricologia, da cosmetologia, das técnicas de escovação, que olha para essa profissão como se fosse uma profissão simples, como se fosse fácil. E a verdade é que não é nada fácil. Por isso que o cabeleireiro integrativo nasceu. Eu vi, né, e vejo ainda muitas pessoas errando na base, errando coisas fundamentais. Por isso que eu falei desse trajeto, do lavatório à escovação. Tem tanta coisa que acontece, tem tanta coisa que dá errado, né, nesse trajeto. Então eu quero que você coloque aí as suas dúvidas para eu conseguir te ajudar a melhorar a sua forma de atuação, beleza? São 4 perguntas que eu vou responder hoje e a gente vai para a primeira. Primeira, por que o cabelo não fica cheiroso após a escova, mesmo lavando bem os fios e o couro cabeludo? Então essa foi a pergunta que mandaram, né, que a audiência mandou pra gente. É o seguinte, gente, eu preciso separar em vamos dizer assim, 2 partes essa pergunta. Uma acontece na questão da fibra e a outra acontece no couro cabeludo, tá? Então, assim, quando o pessoal fala assim, cabelo a gente pode, talvez, para conseguir entender melhor, separar entre couro cabeludo e fibra. Porque são coisas distintas que acontecem nessas 2 partes, tá? Então, mau cheiro na fibra é uma coisa, mau cheiro no couro cabeludo é outra coisa. Então, primeiro ponto, vamos separar os assuntos. Então, entendendo fibra e couro cabeludo, vamos fazer essa distinção. Vamos entender o que acontece na fibra. Na fibra, pode ser que esse cheiro, mau cheiro, e foi justamente uma situação em sala de aula que eu lembro que aconteceu isso, né? A pessoa falou assim, depois que fulana foi trabalhar no meu salão e ela começou a escovar meu cabelo ficou com mau cheiro. Olha só, uma aluna, né, que no caso ela era a dona do salão, ela contratou uma moça e pelo que eu entendi, era uma auxiliar, começou a escovar o cabelo dela e desde então ela criou vamos dizer assim, essa memória olfativa de que o cabelo dela ficou com mau cheiro. E o fato é que o dano térmico, ele pode liberar componentes como o gás amônia, né, e gás carbônico a 180 graus. Então, quando a gente aquece o cabelo, existem lá. O cabelo tem a sua composição química e a liberação, né, a deteriorização desse cabelo pode fazer liberação de gás amônia. Sabe o cheiro que a gente sente quando a gente está lá trabalhando, misturando a coloração, né? O hidróxido de amônio, que é o dilatador, quando a gente começa a misturar, vai liberar gás amônia, tá? Então, esse cheiro que a gente sente na coloração, ele pode estar presente na hora da escovação por conta do dano, né, as reações que acontecem lá, né? Vem um agente térmico, né, um agente físico, causa um dano na fibra e com isso a liberação de gases, dentre eles, né, amônio e gás carbônico. Só que aí, conforme o dano vai se acentuando, a gente vai ter liberação de componentes que chamam componentes sulfurados, né, ou seja, componentes derivados do enxofre. Então isso acontece, por exemplo, a partir de 220 graus, daí para frente, né, o cabelo vai ter liberação do cheiro de enxofre, né? Então aquele cheiro enxofre a gente está relacionado ao cheiro de ovo podre, né? Aquele cheiro bem desagradável. Então a liberação de enxofre na fibra que é danificada a partir de 220 graus faz com que a gente tenha essa má impressão. Ou seja, o mau cheiro na hora da escovação ou o mau cheiro na fibra já pode ser um indício de cabelo danificado.
né? Seja um cheiro mais parecido com o gás amônia, né? Seja um cheiro mais parecido com enxofre. Isso é deteriorização da fibra. O cabelo está sendo estragado. Por isso que eu acabo, né, frisando tanto essa história da escovação, né, do jeito certo, da forma certa. Olha, faz a regulagem do secador, não encosta o bico do secador. Porque quando a gente tem o dano na fibra ao ponto de a gente ter essa liberação de cheiros, né, desagradáveis, é porque a gente está cruzando lá a barreira da saúde do cabelo, tá bom? Gente, então, primeira parte respondida, fibra de cabelo pode ter mau cheiro pós-escovação devido a dano, né, com liberação de gás amônia, né, e enxofre. No couro cabeludo é uma outra história. Então é o seguinte, no couro cabeludo, o mau cheiro, ele pode estar relacionado à presença de fungos, tá? Então, quando a pessoa sente um mau cheiro que vem do couro cabeludo, pode ser por conta de que esse couro cabeludo, ou ele não está sendo, no caso, a pessoa lava o cabelo, não molha, não seca tão bem esse couro cabeludo, o cabelo fica muito tempo preso, muito tempo úmido e vira um ambiente propenso à proliferação de fungos, tá? Então, isso é muito comum, na verdade, tá? A gente tem micro-organismos, diversos micro-organismos que estão presentes no nosso couro cabeludo, a gente tem bactéria, tem fungo, então isso é necessário, inclusive, para o equilíbrio do nosso corpo. A nossa microbiota, ela é importante estar bem equilibrada, inclusive como uma forma de defesa, né? Como uma questão de saúde. Só que pode ser por mau hábito, por exemplo, a pessoa tem cabelo muito denso, lava à noite e dorme com cabelo úmido. E aí ela vai criando esse ambiente mais favorável, úmido, quente, favorável à proliferação de fungos. Então a gente consegue sentir mau cheiro no couro cabeludo por conta de fungos. E aí é uma coisa muito importante frisar esse cuidado com higienização de escova, de toalha, de fronha, capacete, né? Então, isso tudo que fica em contato com o couro cabeludo pode estar contaminado com um monte de micro-organismos. Então, a higienização é fundamental, tá? Uma escovação sem consciência de cuidado com temperatura, com tração excessiva, isso tudo vai danificar a fibra, e mesmo que a pessoa tenha colocado um tratamento, como a Daniela colocou aqui, o tratamento vai embora, né? Então, tem que tomar esse cuidado aí, tá? Então, respostas para a questão de mau cheiro no cabelo, quando a pessoa faz uma escova, né, ou pós-escovação, entender que são duas coisas diferentes, que no caso da fibra pode ser uma questão de dano, e no couro cabeludo pode ser uma questão de uma microbiota desregulada aí, com presença de fungos. Outro ponto importante do couro cabeludo aí, só para frisar, né, uma coisa que é muito simples, assim, de, por exemplo, lidar no couro cabeludo, uma forma de tratar seria você, por exemplo, trabalhar com um óleo essencial de melaleuca ou tea tree, né, misturada ao shampoo. Por exemplo, você pega 2 gotinhas de óleo essencial de melaleuca, adiciona na porção que você vai colocar no couro cabeludo, não ponha óleo essencial dentro de shampoo, porque senão você vai quebrar a formulação, você vai quebrar a estabilidade da formulação, o shampoo fica líquido, né? A maior parte dos shampoos, eles não são feitos para você adicionar coisas neles, né? Porque você desestabiliza essa formulação, você pode danificar o sistema conservante do produto. Então, o que eu estou falando para vocês é colocar na palma da mão, por exemplo, principalmente na segunda da mão do shampoo, né? Põe a porçãozinha, 2 gotinhas ali de óleo essencial de melaleuca e aplicar no couro cabeludo, deixar uns 5 minutinhos para você ter essa ação fungicida. Isso você pode fazer, por exemplo, no lavatório com a cliente mesmo. Então, isso já ajuda muito a combater o excesso de fungos, né? Que a melaleuca é fungicida, tá? Fungicida, bactericida,
virucida, ela mata um monte de micro-organismos indesejáveis. Só que uma outra coisa que ajuda no couro cabeludo é o uso de tônicos. O uso contínuo de tônicos, seja para oleosidade, descamação, normalmente eles têm alguma coisa fungicida também ali, e aí melhora bastante o cheiro do couro cabeludo, beleza? Gente, me perguntaram sobre cosméticos para cabelos afro, né? Então vamos lá. Quais são os cosméticos? É uma pergunta bem aberta, né? Então eu vou responder o que eu acredito que seja, vamos dizer assim, essencial, né? Quais cosméticos? Básico, né? Shampoo, condicionador, creme de pentear, máscara de tratamento, as gelatinas, géis para fixação, e reparadores de pontas. Então tem muitos cosméticos que você pode utilizar. Então eu vou supor uma situação aqui, tá bom? Então, shampoo para higienização, o condicionador precisa ser um condicionador potente, um condicionador bom pra caramba. O creme de pentear é uma coisa obrigatória, porque finalização de cabelo cacheado, cabelo afro, precisa, né, de ingredientes, de produtos que sejam mais emolientes. A máscara de tratamento tem que fazer parte do cuidado de todo mundo, né, pelo menos uma vez por semana hidratar o cabelo. E a parte de fixação ou a parte de finalização, seja ela necessariamente para fixação ou para dar um brilho, melhorar a sedosidade do cabelo, também são importantes. Eu também gosto, né, de trabalhar óleos vegetais nos cabelos cacheados a afro. Por quê? Porque os cabelos, quanto maior a curvatura, maior a dificuldade de autolubrificação do cabelo. Então a gente precisa de elementos lipídicos que façam essa lubrificação da fibra, né? E com isso melhorem a emoliência do cabelo. Só que particularmente eu não sou fã de óleo de coco, por exemplo. Eu prefiro trabalhar com abacate, com semente de uva. O argan também puro é para cabelos danificados, cabelos mais grossos também é muito bacana. Tem a jojoba eu gosto demais também. Então assim, a gente pode trabalhar, por exemplo, essa emoliência, né? Uma máscara, que o pessoal chama de umectação erroneamente, mas seria uma nutrição, um banho de óleo, né? Uma vez por semana também faz muito sentido para um cabelo afro, tá? Outra coisa, a galera do cabelo cacheado, cabelo afro, falam muito, né? Usam muito a técnica do low poo, do no poo, né? Então, a tendência é utilizar produtos mais hidratantes, produtos que limpam um pouco. Só que, aí meu ponto de vista como tricologista, tá? Eu sempre vou pensar na estética, mas eu também vou pensar na saúde, no equilíbrio desse couro cabeludo, ou também na questão de entender quanto de produto, quanto de resíduo está ficando nessa fibra. Então tem que prestar atenção se esse couro cabeludo está descamativo, se ele tem um excesso, né, uma oleosidade excessiva também ali, e se a fibra também está com excesso de produto. Porque eu lembro de uma situação que eu atendi uma cliente, que eu fui passar, né, escova, pente, no caso do cabelo dela, o pente nem deslizava de tanto produto que ela passava. Então eu lembro que eu fui passando assim, né, para começar a fazer o trabalho, e o pente foi ficando cheio de resíduo de produto, né, e o cabelo dela estava extremamente ressecado. Então, é uma dificuldade acertar a finalização, acertar o equilíbrio de um cabelo afro, porque ele demanda muita emoliência, demanda um cuidado maior. Só que aí acontece que às vezes as pessoas exageram e criam tal defeito build-up, né, o excesso de produto. Então, tem que tomar cuidado. Como eu falei, né, o equilíbrio disso tudo não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Porque, por exemplo, tem gente que vai lá pro no poo, né, que eles tiram completamente os produtos que são limpantes, os produtos adstringentes. Só que você tem que tomar cuidado, porque é muito fácil de dar build-up, é muito fácil de você ter um excesso lá, você criar uma sobreposição de ingredientes nesse cabelo, que faz com que o fio
perca essa interação, né, com a água ou com os ingredientes dos tratamentos. E aí o cabelo resseca. Eu particularmente não gosto do óleo de coco, porque ele também tende, né, principalmente do jeito que o pessoal usa, deixando várias horas no cabelo aí, tende a provocar um build-up, tende a provocar ressecamento, assim como eu já fiz outras lives. Eu até lembro que uma moça que participou falou lá que na Bahia estava tendo um monte de cabelo ressecado pelo uso de óleo de coco. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado e, na minha sugestão, seria trabalhar essa parte de limpeza, pelo menos aí, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, para você remover o excesso de produtos. Só complementando aqui, eu fiz mais uma anotação. Quando a gente fala do cabelo afro, tem que tratar, gente, não tem como, você tem que tratar para fazer essa, como eu falei, a compensação, né? Porque quanto maior a curvatura, maior a dificuldade de autolubrificação. Tratamento toda semana, aí a pessoa vai alternando, vai fazendo cronograma, né? Hidratação, nutrição, reconstrução. Você tem que usar produtos que normalmente são produtos mais, entre aspas, pesados, né? Quanto mais seco o cabelo, você pode optar por uso de óleos, manteigas mais emolientes. Só que aí você fala assim, mas você está falando com a cliente ou você está falando com o cabeleireiro? Estou falando com você, cabeleireiro, aspirante a cabeleireiro. O que você tem que entender é que, assim, o equilíbrio disso tudo é difícil, né? Então, você como profissional, você tem que saber fazer um bom diagnóstico da situação. Então, como eu expliquei no caso dessa cliente, o que eu falei para ela foi para ela tirar, né? Eu falei, olha, você está passando muito produto, você está ressecando o seu cabelo por excesso, né? Então, você como profissional, você tem que entender de como fazer um bom diagnóstico da fibra e você tem que entender quais são os elementos que estão à disposição nos cosméticos, para você chegar e falar assim, bom, para essa pessoa faz sentido ela usar esse produto ou outro produto. Enfim, então, o caminho, né? Eu mostro o caminho para vocês, mas não tem como eu decidir por vocês. Vocês têm que desenvolver esse conjunto de conhecimentos e habilidades, que eu bato aqui na tecla, reforço aqui para vocês. Entenda sobre cabelo, entenda sobre cosmético, entenda sobre técnicas de como manusear o cabelo de um jeito que não vai danificá-lo, tá? Não só porque a óleo é que vai fazer bem para o cabelo, né? Então, há óleos e óleos. É a mesma coisa da alimentação. Se você sabe que tem óleo de soja, você sabe que tem o óleo de coco, você tem o azeite, que a galera está usando muito, você tem um abacate, semente de uva, você tem um monte de possibilidades. Mas, pessoa, aliás, desculpa, né? Falando em cozinha, manteiga, você tem a gordura de porco, você tem um monte de óleos à sua disposição para você cozinhar. Com qual óleo você vai cozinhar? Qual óleo você vai escolher? Você tem que entender minimamente de qual tipo de óleo que vai fazer bem para a sua saúde, para você escolher na sua comida. A mesma coisa no cabelo. Por isso que eu expliquei para vocês o meu ponto de vista com relação a óleo de coco, tá? Eu até fiz uma live no canal do Cabeleireiro Integrativo, que eu fiz com a Mayra Jardim, que é farmacêutica, entende muito de óleos essenciais, óleos vegetais, e o tema da live foi esse, porque não passar óleo de coco no cabelo. Olha lá, a Net falou, Luma, me dá uma dica, por favor, como eu faço com um cronograma capilar no cabelo com progressiva. Net, difícil eu te dar uma dica, porque eu não sei como é que tá esse cabelo, né? Então, assim, de novo, por isso que esse quadro chama Suas Perguntas Possíveis Respostas. Eu não tô vendo o cabelo e eu não sei que produtos você tem à sua disposição. Mas uma coisa que eu sei de cabelo de progressiva, eles tendem a ser muito secos, rígidos. Então, a gente tem que trabalhar coisas que vão melhorar a emoliência e coisas que vão melhorar a atração de um pouco de água nessa fibra, porque eles tendem a ser extremamente secos, ressecados, e o ressecamento traz rigidez para a fibra. Equilíbrio de água e óleo. O que você tem de produto que traz, né, essa melhora de umidade para o seu cabelo? E o que você tem de produtos que melhoram a emoliência do seu cabelo? Então, assim, é muito amplo, tá? Mas, como eu falei, assim, você tem que desenvolver o conhecimento sobre a fibra, sobre o cosmético e sobre as técnicas que você usa. Eu entendo que progressiva tem ressecamento e rigidez, tá?
mas eu não sei que cabelo especificamente você está lidando aí, tá? Mas, gente, eu gosto de trabalhar, na minha opinião, né, eu gosto de trabalhar com o diagnóstico no dia. Não tem como você montar um cronograma com o cabelo daqui até lá. Ah, esse vai ser o programa de tratamento da pessoa por daqui a 6 meses, se a condição do cabelo vai mudando a cada dia, né? Então, se a pessoa está com um determinado kit de produtos em casa, ela pode trazer mais rigidez para a fibra dela conforme o kit que ela está usando em casa. Então, não faz sentido eu, por exemplo, trabalhar reconstrução, trabalhar coisas que vão estruturar esse cabelo se ele está rígido, né? Então, basicamente isso que eu ensino dentro do cabeleireiro integrativo, né? Os meus alunos, eles têm essa clareza de diagnóstico, clareza de utilização de recursos, tá? Eu tento explicar para vocês, mas é algo um pouco mais complexo que isso. Olha lá, muito obrigada, entendi, o cabelo dela realmente é muito seco e quebradiço. Então, Net, tem muita gente que já vai falar, não faço a construção porque está quebrando. Mas espera aí, se esse cabelo está quebrando de rigidez, não adianta você colocar mais coisa estruturante nele, né? Você tem que trabalhar mais emoliência, melhorar a hidratação, tá? Gente, vamos continuar aqui. O assunto agora é... Me perguntaram o que é dermatite seborreica e como tratá-la. Vamos lá, o que é dermatite seborreica? A dermatite seborreica é uma doença inflamatória. Então, uma inflamação que tende a ter a oleosidade acompanhada de descamação. Então, você tem um quadro onde a pessoa tem um couro cabeludo que inflama. E como ele inflama, a resposta de defesa desse corpo é oleosidade e é também descamação. E essa descamação, às vezes, ela forma umas placas mais grossas, né? Placas mais maiores, ou também pode acontecer um quadro de descamação mais fina. Depende muito. Então, você tem graus diferentes aí de descamação, graus diferentes de oleosidade dentro da dermatite seborreica, né? Então, mas como é que eu sei se isso é uma dermatite seborreica? Olha, para você identificar uma alteração de couro cabeludo é algo mais que requer treino, que requer você também entender de outras doenças de couro cabeludo, né? Então, por exemplo, dá para confundir a dermatite com uma caspa, uma psoríase, dá para confundir com outros tipos de doenças descamativas. Só que o que eu digo para vocês a dermatite seborreica, ela pode também dar... Como é que a gente sabe, né, se é uma dermatite seborreica? Ela pode acometer também lateral de nariz. Você vê que a pessoa fica com uma lateralzinha um pouquinho mais vermelhinha ou de escama mesmo, atrás da orelha, em cima aqui da sobrancelha. Então, isso tudo pode ser sinal também de dermatite seborreica. O duro da dermatite é o seguinte, ela vai e volta. Então, a gente entende isso como algo crônico, tá? Então, que tem momentos de melhora e momentos de piora. Só que o que eu falo para vocês, né? Quem tem dermatite seborreica, ele já sabe que tal, ou mesmo um dermatologista já fez o diagnóstico, a pessoa costuma falar assim, toda vez que eu fico chateado, que eu fico estressado, piora. Então, tem influência emocional, tem também influência hormonal. Então, é uma doença que ela vai se desenvolver principalmente a partir da adolescência, por conta dos hormônios, né, andrógenos, mas ela tem também muita influência de fatores ambientais. Então, tipo, se a pessoa toma um banho muito quente, ela vai desenvolver ela vai piorar a condição da dermatite seborreica. Se ela higieniza o capacete dela, o boné dela, isso também pode piorar, porque descamação, umidade, temperaturas são favoráveis à proliferação de fungos, né? Então, isso irrita mais a pele, inflama mais a pele, gera mais oleosidade, mais descamação. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Minha observação enquanto tricologista, tá? Cuidando de várias pessoas com dermatite seborreica, é que existe uma fortíssima correlação com alimentos que são pró-inflamatórios, como, por exemplo, leite ou trigo.
Toda vez eu falo isso para a pessoa que eu vejo que apresenta um quadro de dermatite seborreica. Você toma leite? Você come, né, bastante trigo? Simplesmente assim, eu falo para a pessoa para ela, num primeiro momento, remover um dos dois e observar. Por quê? Porque lembra que eu falei que é uma doença inflamatória? Se a pessoa pega, né, vamos imaginar que o nosso corpo é como se fosse um carro. É um carro, meu corpo é um carro que funciona com gasolina. Aí eu vou lá no posto e abasteço o carro com diesel. Vai dar certo? Não vai dar certo. O funcionamento do meu corpo não aceita o diesel. E a mesma coisa com o funcionamento do meu carro, né? E a mesma coisa é com o meu corpo. Se eu abasteço o meu corpo com um alimento que é inflamatório e eu já tenho um quadro de inflamação, eu pioro a minha condição. Então, já vi gente ser muito responsiva, né, ter muita influência com relação a trigo, e já vi gente que tem muita influência com relação a leite, seus derivados, e eu já vi pessoas que têm com relação aos dois. Então, essa pessoa só melhora se ela tirar os dois. Paciência, né? Paciência. Hoje, assim, o que eu penso sobre saúde é que quanto mais longe eu estiver daquilo que me faz mal, mais energia eu tenho, mais saúde eu tenho para fazer as coisas que eu quero, as coisas que realmente importam, tá? Então, entendemos o que é essa história de dermatite seborreica e agora eu vou dar algumas sugestões aí para vocês de tratamento. Lembrando que pegar um cabelo, né, pegar uma situação de tratamento, né, de terapia capilar é responsabilidade aumentada, tá? Então, assim, a pessoa espera muita coisa de você, ela espera que você seja a resolução, né, seja da calvície dela, da descamação dela, e, na verdade, assim, muitas das vezes você não vai ser a solução, você vai ser uma forma de auxiliá-la, reduzir, trazer consciência para outras coisas que ela precisa melhorar, né? Então, na terapia capilar a gente tem muito disso, de lidar com essas questões, de regular a expectativa, de entender o limite do resultado que você consegue dar com os recursos que você tem, tá? Porque só pelo fato de você entender o que é a doença do couro cabeludo, você entender o que acontece, simplesmente não te dá poder para resolver o problema, né? E essa frustração também pode acontecer quando você pega um caso difícil, principalmente uma pessoa que não segue as suas recomendações. Então, como é que você lida com isso tudo? Essa parte de conduta dentro da terapia capilar é algo complexo. Olha, dentro da área de atuação não médica, a gente tem de recurso o quê? A gente tem cosmético como recurso, né? Então, se a gente atua de forma não médica, você não vai usar medicamento, tá? Então, você vai usar cosméticos, por exemplo, que vão ajudar no controle de oleosidade. Você vai instruir a pessoa a respeito disso tudo que eu falei que influencia, né? Eu sugiro muito sempre, assim, uso de óleo essencial, óleo vegetal, mas também vá aprender sobre óleo essencial. Não saia colocando 10, 15 gotas de óleo essencial num protocolo de couro cabeludo, porque pode correr risco de intoxicação, pode correr o risco de você se intoxicar manuseando tanto óleo essencial assim. Você pode causar uma irritação na pele da pessoa, dar um efeito contrário ao que você deseja. Então você tem que estudar. Mas óleo essencial para mim é um recurso fundamental. Outra coisa que é muito legal para a dermatite seborreica é a argila. Então o uso das argilas também tem que seguir parâmetros de qualidade, porque não é simplesmente comprar argila mais barata, né? Tem que ter uma relação aí de confiança com o seu fornecedor. Só que a gente também tem, por exemplo, cosméticos, né? Hoje a gente tem cosméticos, shampoos que tem determinados ácidos a nível de uso cosmético que vão ajudar nessa melhora aí de descamação. Lembrando que também não adianta você querer limpar o couro cabeludo da pessoa, tirar toda a descamação, porque você pode provocar mais descamação, né? Então, tem que ter uma limpeza, mas uma limpeza suave, tá? Mas a dica que eu dou também com relação a tratamento de dermatite seborreica é, como eu falei, testar esses alimentos pró-inflamatórios, quais são vamos dizer assim, os piores alimentos para aquela pessoa, e tem que remover, senão vai continuar tendo esses picos de inflamação, beleza?
Bora lá. Quarta e última pergunta do dia. É necessário secar o cabelo antes da escovação? Também relacionado lá à nossa pergunta de mau cheiro, a gente pode fazer um link aí. É necessário secar o cabelo? Sim, na maior parte das vezes, tá? Por que você vai ter que secar o cabelo na maior parte das vezes? Porque quando você faz essa pré-secagem, você reduz, né, a quantidade de água. E lembrando que a água, ela fragiliza o fio no sentido de que o cabelo molhado, ele tem uma situação de ele estar mais inchado e ele tem a sua elasticidade aumentada, então é mais fácil de um cabelo molhado quebrado que um cabelo que está seco. Por isso que a gente precisa fazer essa pré-secagem, beleza? Então, a pré-secagem, ela vai, de alguma forma, evitar o dano que a gente falou lá do mau cheiro na escovação, que seria, no caso, superaquecer a fibra, danificar o fio e o fio acabar liberando esses componentes, esses gases, né, amônia ou liberação de componentes sulfurados. Então, faz sentido pré-secar o cabelo. Agora, o quanto que você vai precisar pré-secar, que é o pulo do gato. Por quê? Quando você pega, por exemplo, um cabelo de curvatura, né, mais ondulado, como dessas bonecas, né, aqui, quanto menor o nível de curvatura, mais você pode pré-secar, que você vai conseguir dar uma modelagem de ponta, você vai fazer um bom alisamento. Mas, se você estiver lidando com o cabelo mais enrolado, aí você vai precisar de mais umidade. Às vezes tem cabelo que é simplesmente passar uma toalha e já começar a fazer a escovação, tomando cuidado de não encostar o bico do secador, de não tracionar excessivamente, né? Não ficar de bobeira com o secador na mecha. Então tem técnica para tudo, tá? Só que o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quanto menos curvo for o cabelo, né? Quanto menor a curvatura, mais você pode pré-secar. E também, outra coisa, você tem vamos dizer assim, o ponto de partida, que é o cabelo. Curvaturas menores permitem mais pré-secagem. Curvaturas maiores precisa de menos pré-secagem. Só que também existe uma questão que é a seguinte: você tem aqui o ponto de partida, que é o cabelo original, e onde a pessoa quer chegar. Se o cabelo for muito enrolado e você quiser deixar o cabelo muito liso, você vai precisar de mais umidade. Por quê? O cabelo que começa a secar, ele tem uma curvatura forte. Aí ele começa a pré-secar. Ele vai querer seguir a curvatura natural dele. Então ele vai querer, na verdade, no caso, enrolar. E aí você quer alisar o cabelo. Então você vai precisar de umidade, porque a umidade é justamente isso que amolece o cabelo. A água deixa o cabelo mais mole, mais flexível para você trabalhar. Percebe? Então, pré-secagem tem correlação com curvatura, pré-secagem tem correlação com qual o efeito estético que você vai dar para o cabelo. Quanto mais longe você estiver do original para o efeito de escovação, você vai precisar de mais umidade, tá? Agora, tem uma outra coisa que é para níveis mais avançados. Se você estiver já com uma habilidade boa de escovação, né? E eu cito aqui o exemplo do meu pai. Quanto mais experiente, mais técnica, mais recurso técnico de escovação o cabeleireiro tem, menos umidade ele precisa, né? Então, muitas vezes também, na hora que eu estou atendendo aqui, eu dou uma umedecida de leve, só que eu consigo fazer a modelagem, eu consigo dominar o cabelo por conta da técnica de escovação, tá? Beleza, e mais uma outra coisa que eu vou falar para vocês com relação a essa pré-secagem, né? Uma sacada, né? Por exemplo, tô com o cabelo todo úmido aqui, vou fazer a pré-secagem. Tem gente que vai pegar o secador para fazer a pré-secagem e vai fazer isso aqui, vai secando, né? Ah, preciso pré-secar o cabelo, aí vai fazendo isso aqui, ó. Vai fazendo isso aqui. E vai chacoalhando bem o cabelo. A pessoa que faz uma pré-secagem chacoalhando
jogando o ar, espalhando desse jeito, está jogando contra o próprio trabalho. Então, durante a pré-secagem, a pessoa tem que pegar o cabelo e já conduzi-lo para onde ela quer, já ir organizando a fibra. Então, é diferente você pegar um cabelo e começar a pré-secar desse jeito, de você pegar, segurar a fibra, tensionar um pouquinho e secando o couro cabeludo já de uma forma organizada. Então, eu posso chegar aqui, pegar esse cabelo, segurar o cabelo e secar o couro cabeludo dele. Então, assim, você pode simplesmente pegar esse cabelo, tensioná-lo um pouquinho. Você pode sim fazer esse movimento, né, de punho aqui para melhorar a secagem, o fluxo do vento passar mais facilmente, só que você está aqui com uma fibra organizada. Então você vai ganhar tempo na sua pré-secagem. Não adianta simplesmente você chegar e pré-secar bagunçando tudo, tá? Luma, e os cabelos com raiz crespa e pontas alisadas? Vamos lá. E os cabelos com raiz crespas e pontas alisadas? Raiz crespa é uma curvatura maior. Vamos aplicar o que eu acabei de falar, né? Se a curvatura do cabelo é maior, significa que eu vou precisar de mais umidade. Então, raiz crespa, a gente precisa de umidade para trabalhar. A ponta tá alisada, depende do que você vai fazer com a ponta, se ela vai facilitar a tua vida ou não. Se você está fazendo uma escovação de cabelo lisa com uma ponta que já está alisada, ok, ela vai facilitar a sua vida, mas se você quer fazer uma escovação com essa ponta e deixá-la modelada, você vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Mas o princípio é esse. Eu mantenho essa raiz por conta, se eu quero um alisamento de raiz, eu preciso de mais umidade. Então, pode ser que essa pré-secagem aqui talvez nem aconteça. Você só passa uma toalha e começa a trabalhar, senão você não consegue alisar a raiz, tá? Então, a gente passou hoje por 4 perguntas. A primeira foi, por que o cabelo não fica cheiroso após a escova, mesmo lavando bem os fios do couro cabeludo? Respondi a segunda pergunta sobre quais cosméticos devo utilizar em cabelos afro. Terceira foi o que é dermatite seborreica e como tratá-la. E quarto, é necessário secar o cabelo antes da escovação. Beleza, gente? Então, é isso. Bel, Bruna, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Uma ótima quinta-feira e semana que vem estaremos de volta. Curta, comenta, compartilha, vai lá no canal do Telegram e lá você vai ficar por dentro de tudo do cabeleireiro integrativo, tá bom? Beijo, fui!